Boa tarde, mulheres, todas bem? Conforme prometido, estou aqui novamente e vamos continuar o nosso estudo. Hoje, capítulo 4 e capítulo 5. Antes de começar o estudo, eu quero dizer aqui obrigado por cada palavra que já foi lançada hoje no grupo, cada pergunta, cada dúvida, um pequeno testemunho, palavras de encorajamento, enfim, obrigada. Obrigada por você se posicionar, obrigada por você se expressar. É isto, nós estamos crescendo juntas, então muitas vezes é necessário a gente expor um pouquinho, falar um pouquinho. E outra, eu também quero chamar a sua responsabilidade, porque tudo aquilo que chega até nós nos tornamos responsáveis. Então você vai ouvir o desabafo de alguém, você vai ouvir o testemunho de alguém, ou um pedido de ajuda, ou um pedido de oração, você precisa entrar nesse processo de suporte para a sua amiga. Então nós estamos aqui, podemos conversar no privado, podemos falar uma com a outra, e é isso. Então fica aqui realmente a minha gratidão e o meu reconhecimento por cada uma de vocês que já se manifestaram no grupo hoje. Capítulo 4. Filhos devem dormir em suas próprias camas. E quando eu vi esse título, de repente pode passar pela sua cabeça, assim como passou pela minha, que é tipo, é só mais uma dica, uma coisa pequena, tão simples, né? Filhos devem dormir nos seus berços, né? Cada um deve estar na sua própria cama, pai na sua cama, mãe na sua cama, na cama, né, do casal, e o filho ali no seu canto. Então não parece que tem muito mistério dentro disso. E muitas vezes, por parecer ser uma coisa tão pequena, a gente também negligencia. Só que às vezes o resultado de você não fazer uma coisa que parece pequena, no futuro se torna um grande problema. Essa aqui é a verdade. Então foi muito interessante esse capítulo. E o que eu aprendo nesse capítulo? Primeiro, Provérbios 22:15. O que fala em Provérbios 22:15? Ser insensato é pertencente à criança. Então, você ter pouco conhecimento, você ter imaturidade, você ser insensato é uma qualidade, é um atributo da criança. A criança, ela é insensata, a criança, ela não sabe ainda, ela está realmente no aprendizado. O bebê, então, a gente nem vai falar nada, porque é aí realmente que está a insensatez. Porém, ele diz o seguinte, continua no versículo, mas a vara da disciplina o livrará dele. Então, a vara da disciplina, eu não estou falando sobre a vara de descer a vara. Às vezes é necessária uma correção um pouco mais energética. Porém, a vara que eu falo aqui é a direção. E o que veio na minha cabeça quando eu estava lendo era a questão do pastor, quando ele está lá com as suas ovelhas e as ovelhas começam a seguir um pouquinho, sair da rota, ele com a sua varinha, ele vai colocando as ovelhinhas ali no caminho até chegar no aprisco, na onde ela deve chegar. Então, a vara é o conhecimento, a direção é que vai tirar o seu filho, o seu bebê, a pessoa que está do seu lado, quem está caminhando com você, da insensatez, da ignorância. Então, cabe a nós fazer este processo. Alguém tem que estar com a vara na mão. E se você está aqui nesse grupo, você é essa pessoa responsável. Então, ele deu um exemplo primeiro particular, falando sobre isso, do neto dele, né? O pastor Josué contou sobre o seu neto Joaquim, filho da sua filha. E ele fala que com o Joaquim, eles enfrentaram dificuldades, porque Joaquim não queria ficar no berço. E, diante do problema, qual foi a decisão da mãe? Quando nós temos um problema na nossa mão, nós estamos vendo que não está dando certo, porque a gente já entendeu que nesse caminho da maternidade, até como foi colocado aí por uma colega nossa, não tem um método, deve ser feito isso e isso. É um aprendizado. Então, com cada filho é de uma forma, em cada relacionamento é de um jeito. E com o Joaquim não estava funcionando o que já tinha sido aplicado com outro. Também não sei se o Joaquim era o primeiro, mas enfim, com o Joaquim não estava funcionando, comparando com os outros netos dele. E foram fazer o quê? Pedir ajuda. É o que nós estamos fazendo, na busca de conhecimento. Porque, assim como eu e você estamos aqui estudando, existem pessoas especialistas que são estudiosas na questão do sono, na questão de personalidade, de comportamento, de emoção, outras áreas físicas. Então, eles recorreram a um especialista e tá tudo bem. Então, a gente precisa entender que certos momentos na nossa vida nós vamos precisar recorrer
recorrer, pedir ajuda, pedir socorro, e foi o que eles fizeram. Então foram no especialista. E aí o que acontece? Quando eu vou à procura de uma ajuda, se eu vou ao meu pastor pedir uma orientação, eu tô entendendo que o meu pastor vai trazer algo de Deus para mim. Quando eu vou no médico, porque eu não tô me sentindo bem, me sentindo, algum mal-estar, alguma coisa, eu estou indo porque eu tenho a certeza que o médico vai trazer uma direção para mim, vai pedir um exame, vai indicar um tratamento. Quando eles foram ao pediatra, eles tinham a ideia de que o pediatra iria trazer uma solução para o problema. E o que acontece? Quando é dada a solução, eu preciso colocar em prática. Se eu não colocar em prática, como é que eu vou saber se vai funcionar? Se eu fui buscar orientação com o meu pastor, se ele fala para eu ter um posicionamento e eu não tenho, como é que aquela direção que ele me deu iria funcionar? Se o médico fala que eu tenho que ter um tipo de dieta e eu não obedeço, como é que a dieta que ele falou vai funcionar? Então, se eu estou buscando ajuda, eu preciso ter aquele coração que nós falamos no início, de um coração ensinável e me submeter ao que está sendo dito, ao que está sendo ensinado. O pediatra, nessa altura, disse: o melhor caminho, o que deve ser feito nesse momento, é deixar Joaquim no berço. Você precisa permitir que ele fica no berço. E eu amei essa frase, quando ele fala assim, permitir. Porque quem está no processo de ensinar a criança ou de ensinar a pessoa que está do lado, e aqui a gente sempre faz uma abertura para tudo, né? No seu relacionamento, no seu novo trabalho, quem está nessa posição é você. Então é você que tem que permitir. Agora, esse processo para que Joaquim consiga e aprenda a viver e dormir no seu berço, vai requerer esse processo, esse seu entendimento de que você faz parte, você é a principal pessoa nesse processo do Joaquim. Se você não agir, não tem como ele aprender. Então, o que acontece? Permita ele chorar. Permita você não agradá-lo na hora. Permita você não tirar ele do berço e dar o seu colinho ou o seu colchão. Então, você vai ter que aprender. A instrução foi simples: deixa ele chorar, deixa ele se acostumar com esse momento. Foi fácil? Não foi. Durou um tempo? Com certeza durou. E de cada bebê para cada bebê é diferente, de cada pessoa para cada pessoa é diferente. Os processos, eles são diferentes. Eu tenho a instrução, só que quando eu vou aplicar aquela instrução, cada pessoa se diferencia da outra pessoa. No caso de Joaquim, teve o tempo necessário até que ele aprendeu a dormir no berço. Agora, eu não estava lá com essa mãe. Eu não sei o que ela passou. Eu só li o resultado final. E hoje, Joaquim dorme feliz e contente no berço, sabe o seu horário de soninho. Teve dificuldade? Certamente teve. Teve momentos difíceis? Certamente teve. Teve momentos de choro, de angústia? Certamente teve. Só que, o final, ele dorme bem. Então, muitas vezes nós queremos viver o final. Eu queria tanto que meu filho fosse como Joaquim. Eu queria ser tão parecida com essa pessoa que conseguiu. Mas a gente não quer fazer o que a pessoa fez, o processo. Então, não vai dar certo. Então, eu preciso viver isso daí. Só ela que viveu esse processo com o Joaquim, que sabe como é que funciona. Agora, é importante a gente entender também e ter flexibilidade. Em todo o processo, a gente precisa ser flexível. E quem é que vai falar sobre isso e manter esse equilíbrio é você. Nós estamos aqui aprendendo juntas, mas isso não quer dizer que tem que ser assim. Então, eu gostei também quando ele disse: estabeleça limites saudáveis. Tem que ser algo saudável, não é algo para te causar um peso, uma tristeza de alma. Não, você precisa estabelecer limites saudáveis. A cama dos pais é um lugar de segurança e de proteção para os filhos.
Então, assim, tá tudo bem colocar a criança ali na cama, ficar um pouquinho, ter o cochilo, né? Quem nunca? Não sei você, mas eu adorava levantar na madrugada e ir para a cama dos meus pais. E meu pai me colocava no meio do meu pai e da minha mãe, ficava ali um pouquinho, depois me colocava na cama de novo. Isso era rotineiro? Isso não era rotineiro. Isso estava certo? Não estava certo. Mas também não vinha aquele peso sobre a minha vida. E também não fiquei fazendo isso durante toda a minha infância. Foram momentos em que eu precisava. Então também tenta ser um pouco flexível e não tipo assim, não, nunca vou. Eu não gosto dessa questão de, sabe, de ser radical. Mas esse é o meu posicionamento. Você vai descobrir o seu. O que eu não quero é que seja algo pesado para você, entendeu? Então aprenda a ser flexível. E uma coisa que é importante: saiba que o que você está fazendo é porque você está fazendo, porque você quer o melhor para o seu filho. Essa sugestão que foi dada lá atrás para Joaquim, pode ser que hoje os especialistas em sono vão sugerir até uma outra explicação, mas quando foi sugerido era o melhor. Essa mãe estava fazendo o que ela acreditou ser o melhor. Então, e outra coisa, ele sempre coloca aqui no livro benefícios e malefícios, né? Então ele coloca benefícios de deixar ou benefícios de permitir que a criança aprenda e entenda que dormir na sua própria cama é o melhor. Então ela vai aprender, isso é o melhor, eu tá aqui no meu cantinho, no meu mundinho, é o melhor, e ela vai entender. Eu acho que o melhor é isso, porque quando eu entendo, fica fácil viver o processo, né? Fica fácil ficar no meu bercinho, porque eu já aprendi a ficar no bercinho e agora eu entendi a razão de tudo isso. Ele colocou quais são os benefícios disso: autoconhecimento, autorregulação, autocuidado, autoconfiança e independência emocional. Então, o benefício de você estar gerando, né, essa rotina para a criança, essa rotina do sono, existe benefício em você colocar ele para aprender isso daí. Quando você fala assim, ele vai ter um pouco mais de autoconhecimento, autocuidado, ele vai aprender a lidar com o ambiente onde ele está sozinho, vai aprender a lidar com a solidão, vai entender que às vezes é necessário estar ali. Isso não quer dizer que a pessoa não o ama ou que realmente o fato dele estar num ambiente sozinho quer dizer que ele está sem amparo, sem cuidado, sem proteção. Não, vai indicar que ele está naquele ambiente, porque faz parte do processo do soninho dele aquele ambiente, mas que ele continua sendo protegido, amado e querido com tudo mais. Então a criança, ela aprende a lidar com tudo isso. Eu gostei também que ele colocou no ponto também que era para ter uma abordagem gradual. Isso quer dizer o quê? Prepara a criança para esse momento. Prepara, você sabe que está chegando o horário de dormir. Então, existe um ritual. Tem gente que gosta de dar aquele banhinho antes de dormir, colocar o pijaminha, fechar a cortina, colocar uma musiquinha. Você vai ver qual que é a facilidade para colocar essa criança, mas o interessante é você gerar isso daí, sabe? Preparar esse ambiente. Então, prepara. Agora a etapa do sono, eu vou preparar para entrar no sono. Quero compartilhar com vocês que eu trabalhei num daycare e isso era muito interessante, com 25 crianças dentro de uma salinha, crianças de 3 a 4 anos. Então tinha uns que tinham acabado de fazer 3 e tinha uns que estavam com 3 anos e 11 meses, já, né, mudando a faixa etária. Mas nós tínhamos um ritmo. Depois que ensinamos a lição, fizemos todas as atividades da manhã, eles almoçavam, iam para o banheiro fazer o xixi, lavavam suas mãozinhas, voltavam, enquanto estavam indo, as caminhas já estavam sendo preparadas, voltavam, tiravam um tênisinho, deitavam no seu colchonete com seus travesseirinhos, nós fechávamos a cortina para dar a ideia da noite, né? E colocávamos o sonzinho com chuva. E cada um quietinho. Uns ficam brincando sozinhos até dormir, outros ficam mais impacientes, outros não querem dormir, ainda tem medo. A professora senta do lado de um, a auxiliar senta do lado do outro, e, enfim, ao final de 20 minutos está todo mundo dormindo, feliz e contente. E ali eles tinham o tempinho deles, né, da soneca após o almoço para poder começar a tarde. Então é criar um ambiente e a criança, ela começa a entender. Isso a gente pode aplicar na nossa vida também. E último,
Entenda, cada criança é única, então tenha paciência. Cada pessoa é única, tenha paciência. Não é porque funcionou, de repente, né, aplicando essa ideia em 15 dias com uma criança, em um mês com outra criança, em 3 meses com outro, em um ano com outro, você tem que ter paciência nesse processo. Aqui, nesse estudo, foi bem direcionado para essa questão do berço, mas eu sou capaz de perceber que vai muito além dessa questão da criança dormir sozinha no berço. Você está gerando pessoas que têm conhecimento de si, sabe? Que se conhece. E isso daí é realmente fundamental na nossa adolescência, na nossa juventude e na nossa vida adulta. Então, pequenas atitudes que nós temos, né, diariamente, vai gerar lá na frente aquilo que nós queremos colher. E hoje eu e você que estamos nessa posição de poder gerar. Agora, ele também fala de aspectos negativos. É bom você saber que você está gerando uma criança com autoconhecimento, né? Um autocuidado, uma pessoa que tem autoconfiança, mas também tem o ponto negativo. Se de tudo isso que nós estamos falando, você agora negligenciar e falar, ai, balela, isso não tem nada a ver, a experiência não foi assim, eu não tenho essa experiência, outro fulano teve assim, ok. Nós estamos ouvindo, a decisão é sempre sua, a decisão é minha. Mas os pontos negativos, e você pode ver isso hoje já em algumas crianças, em alguns adolescentes, existem. Nós não podemos negligenciar, porque os pontos negativos estão aqui. Você cria uma criança que acaba sendo extremamente dependente, crianças que têm dificuldade de autonomia, crianças que acham que pode se intrometer na intimidade do pai e da mãe, crianças que não têm um sono regulamentado, têm um sono todo desorientado porque nunca aprendeu que este é o momento de dormir, desenvolvimento de padrões de sonos irregulares, foi o que eu acabei de dizer, dificuldades de socialização, prejuízos no desenvolvimento emocional, dificuldade de adaptação em situações sociais, sobrecarga dos pais, porque se o filho não dorme bem, o pai também não dorme bem. Se o filho acorda toda hora, o pai também acorda toda hora, principalmente nessa primeira infância. Limitação do espaço. A criança não sabe qual que é o espaço dela, até onde ela pode ir e até onde ela não pode ir. E acaba tirando a privacidade, tanto a privacidade da criança, que ela tem o momento dela e a gente também precisa respeitar, como a privacidade dos pais. Então, é isso, foi sobre isso que foi tratado aí no capítulo 4. Pensa, repensa e coloca em prática. O capítulo 5, ele vem complementando o capítulo 4. E aí o título do capítulo 5, ele fala sobre cada filho é único. E ele logo no início, ele começa traçando um perfil comportamental dos filhos dele, né? Do pastor Josué, já nessa idade da juventude. E aí ele fala sobre o perfil que tem muito mais a ver com a questão da personalidade de cada um do que realmente com a questão faixa etária de cada um. Aí ele vai falar sobre o colérico, quem é o fleumático, o sanguíneo, o melancólico, e isso é muito importante a gente observar, né? Se você não sabe a diferença de colérico, fleumático, do sanguíneo, do melancólico, eu aconselho vocês também a dar uma pesquisada sobre esse temperamento, porque é uma coisa simples que de repente você vai conhecer aquele que é um pouquinho mais falante, aquele que é um pouquinho mais introvertido, aquele que é extrovertido, aquele que tem mais facilidade, então com determinadas coisas. É interessante a gente saber um pouquinho do comportamento de personalidade de cada um.
Então, é isso. E nós somos diferentes. Cada um de nós carregamos uma essência diferente, de personalidade diferente. E isso tem que ser valorizado. Não queira que A seja igual a B ou que B seja igual a C, ou porque C não tem as características do A e A não tem as características do D. Então, você precisa. Esse capítulo foi basicamente sobre isso. Respeite as diferenças. As diferenças existem. E evite comparação. Pare de comparar, porque a comparação, ela tem um aspecto bem negativo. Pode, sabe, despertar atitudes negativas. Mas vamos lá, o que ele diz? O que ele diz? Primeira coisa, aproxime-se de cada um de uma maneira autêntica e respeitosa. Então, com cada relacionamento que você vai ter, e aqui está falando sobre filhos, mas a gente sempre coloca no paralelo, aproxima-se dessa pessoa, aproxima-se, se permita com autenticidade. Você não precisa fingir que você é uma pessoa, seja você, seja autêntico e respeite. Respeite o outro, respeite a habilidade do outro, respeite o perfil psicológico do outro. É isso. É essencial saber ouvir, observar e compreender. Então, o que peca muito em relacionamento é que muitas vezes nós queremos falar e nós não queremos ouvir. E aí ele aponta, é essencial. Essencial é crucial você saber ouvir. Então, você precisa criar um ambiente onde você possa escutar. Você viu que a gente já mudou do berço para uma outra realidade, quando a criança, o adolescente, o jovem, a pessoa que está ao seu lado já é capaz de falar, de expressar, e você é capaz de ouvir, observar, compreender, tentar entender. Aquilo que parece fácil para você, que parece uma coisinha tola, talvez não seja para o seu adolescente, talvez não seja para a sua criança, talvez não seja para o seu adulto que está ao seu lado. Cada um é único e isso eu acho fantástico. Cada um tem as suas próprias características, suas próprias habilidades, suas próprias sensibilidades e habilidades. A gente precisa entender. Cada uma de nós aqui, hoje, carrega uma habilidade. Cada um dos nossos filhos carrega uma habilidade. Cada uma das pessoas que nos rodeiam carrega uma habilidade e uma sensibilidade, sabe? E é isso que precisa ser valorizado e não desperdiçado e não negligenciado. É isso. Permita que cada um floresça no seu próprio ritmo. E quanto a você e quanto a mim, eu preciso oferecer um suporte necessário. Eu adoro essa questão, sabe, de permitir, de oferecer. Eu adoro esses verbos assim no infinitivo. Então, permita que ele floresça no ritmo dele. Então, eu posso falar também da minha experiência, e o pastor Josué estava colocando da experiência dele, porque eu tenho 3 filhos. Cada um é diferente um do outro. E eu não posso querer que da mesma forma como Pedro evoluiu e se identificou e se encontrou nos estudos e querer colocar esse peso sobre o Luiz Felipe, que nunca teve essa pretensão em, sabe, em correr essa carreira dos estudos e se dedicar e ser um estudioso na área. Eu não posso colocar nas costas do meu outro filho um talento de querer cantar, de querer ministrar, um talento de querer... Não posso. Porque eu tenho um que é extrovertido e eu tenho um que é introvertido. Eu tenho um que gosta mais de aparecer e eu tenho um que não é isso. E eu não posso apenas supervalorizar um e não valorizar o outro, porque existe uma beleza em ser introvertido, existe uma beleza em você estar na sua e amar a sua companhia e gostar desse ambiente e ser bem-sucedido em cima de tudo isso. Então eu preciso aprender a valorizar o que cada um carrega. E esse é um papel meu e seu, sabe?
Porque muitas vezes eles, e já aconteceu comigo, vou falar nós, muitas vezes a gente fica se questionando, a gente não sabe aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente tem, principalmente o que nós vamos ser, meu Deus do céu, quando chega essa questão da adolescência, o que eu devo fazer, para que caminho eu devo seguir. Se não tiver alguém que instrui, sabe? Se não tiver alguém que aponte, alguém que faça sair aquilo que você carrega aí dentro de você, como é que essa pessoa vai saber? E às vezes perde um tanto tempo e vai descobrir, mas já, sabe, passou um tempinho que poderia já estar vivendo de uma maneira melhor, mais agradável, mais plena. E não tá, porque às vezes eu e você, pai e mãe, sufocamos o talento, sufocamos o que aquela outra pessoa carrega em nome do que nós achamos que está certo, por causa de alguma experiência que nós já possamos ter tido, por causa de uma referência que a gente colocou na nossa cabeça, que é o certo, que é o errado, e não é assim. Então, quanto a minha, quanto a você, a gente precisa fornecer o suporte para que os nossos filhos venham desenvolver. Nós precisamos oferecer o suporte para que essa pessoa que está do seu lado venha desenvolver. Alguém precisa oferecer suporte para você, para que você também venha desenvolver. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, quando a gente compara um filho com o outro, um amigo com o outro, uma pessoa com a outra, essa comparação, lembra que eu falei lá atrás, ela gera frustração. Ela gera um sentimento de inadequação. Eu não sou adequado para isso, porque eu não tenho o que o outro tem. Eu não tenho o que o outro carrega. Não, você não tem mesmo. Você tem o que você carrega, você tem o que você precisa para você viver nessa vida e fazer o seu melhor. É claro que eu e você precisamos intensificar e potencializar aquilo que eu carrego. É claro que o seu filho precisa potencializar aquilo que ele carrega, certo? E às vezes essa potencialização, essa identificação vai vir através de recursos. Você vai, às vezes, vai precisar de um profissional para acompanhar. Eu percebo que ele tem dificuldade em aprendizado, então vou colocar alguém. Eu percebo que tem dificuldade com línguas, eu vou colocar alguém para estar instruindo, para estar me ajudando nesse processo. Leitura, vídeos, informações com pessoas que têm coisas para agregar. Cuidado também com isso de ficar recebendo tudo de tudo quanto é lugar. Cuidado, escolha pessoas para interferirem nesse processo com você, no seu crescimento ou no crescimento do seu filho. Então, ouvir atentamente, respeitar a opinião, proporcionar um ambiente seguro. O seu filho, a sua filha, só vai vir conversar com você, se abrir com você, se ela perceber que ele está num ambiente seguro. Senão não vai gerar. Se você não tratar o seu filho de forma que ele se sinta seguro com você, ele não vai se abrir. Então é você que precisa perceber como é que se faz isso, sabe? Como é que eu vou permitir que ele chegue, que possamos conversar, que ela chegue, que eu possa conversar e não se assustar. Eu confesso para vocês que sempre tracei esse relacionamento com os meninos, sempre aprendi isso, né, em casa com o meu pai, e meu pai sempre sentava comigo, conversava, e eu sendo menina, né, eu lembro que quando eu menstruei, eu fui conversar com meu pai, como que era essa questão da menstruação, são diálogos que você precisa aprender a desenvolver, e aí você fala assim, ai meu Deus do céu, Lia, eu não consigo, exercício, a gente precisa exercitar, faz bem, o diálogo faz bem, não fica calada, não deixa o seu filho calado, não deixa a sua filha calada, permita chegar e contar. E o que eu estava dizendo é que às vezes os meninos já chegaram com umas histórias assim, cabeludas, e eu tinha que fazer o quê? Uau, eu preciso saber, sabedoria, para como que eu vou gerenciar isso, eu não posso afastar, eu preciso que o meu filho sinta que ele está num ambiente seguro, que ele pode expor, que ele pode falar, e nós estamos aqui para quê? Lutar junto, não vou passar a mão na cabeça e achar que tá tudo bem, pecado é pecado, erro é erro, só que até a forma de correção, se não tiver amor, não vai surtir efeito. Então eu preciso acolher, eu preciso sensibilizar com aquela dor, com aquele momento e tudo aquilo que ele está vivendo para poder dar um amparo que eu preciso. Então, é sobre isso. Agora, se você também não tratar o seu filho como o único, né, como uma pessoa única, você vai gerar também outros traumas, assim como a gente viu que você tem a opção de não colocar o filho no berço e tomar a decisão de não, eu quero que ele fique aqui na minha cama e vai ficar aqui na minha cama até quando ele quiser.
aí você vai colher consequências desse posicionamento que você está tendo. Então, ele também coloca 10 aspectos negativos e eu encerro aqui falando sobre o excesso de comparação de uma pessoa com a outra gera baixa autoestima, uma percepção distorcida de quem a pessoa realmente é. Ela gera uma falta de reconhecimento quando eu não tenho quando é gerada essa falta de reconhecimento. O que acontece? Eu me sinto desvalorizado, eu sinto que eu não sou amparado, eu tenho uma sensação de desamparo, sabe? Que eu estou largado, deixado de lado, porque o meu pai, a minha mãe ou a pessoa que é referência para mim está sempre valorizando uma outra qualidade, uma outra característica que eu não tenho. Limitação do potencial, nós acabamos limitando os nossos filhos de voarem e desfrutarem daquilo que eles carregam. Dificuldade de autoexpressão, porque de tanto ser tolhido, de tanto ser comparado, a pessoa começa a se limitar, não consegue se comunicar e se expressar, porque sempre tem alguém ali falando que não é desse jeito, deveria ser de outro jeito, comparando com A, B e C. Isso gera estresse e ansiedade. Conflitos familiares, com certeza vai gerar, porque aquela competição de filhos, aquela competição de irmãos, então vai gerar conflitos. A baixa autoconfiança, a dificuldade de autorrealização, a baixa autoaceitação e um desequilíbrio nos relacionamentos fraternos, né? Um desequilíbrio aí nos relacionamentos dentro do laço familiar. É isso, pessoal. Muito rico, muita coisa para falar. Não quero me estender e acabo me estendendo, mas é assim mesmo, tá bom? Espero que esse estudo também tenha sido bem gratificante. Perguntem, falem, porque quando vocês estão aí do outro lado me ouvindo, talvez eu passo rapidinho por algum ponto, aí você vai anotando e você me fala, Lia, você falou isso, não entendi, você usou essa palavra, o que isso quer dizer? Por favor, dê o seu feedback, fala comigo o que está acontecendo aí do outro lado também. Lembrando sempre que nós estamos aqui para crescer juntas. Vejo vocês amanhã. Um grande beijo e boa noite.